Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o CSA e esses dois últimos nomes que foram anunciados pela equipe alagoana. Um deles, o zagueiro Marcão, que estava no Atlético Goianiense, e o outro, o volante barra zagueiro barra lateral direito, Ramon Batista. Como essas duas peças podem chegar ao CSA? Se chegam apenas para compor o elenco, chegam para ter algum grau de protagonismo e de serem peças absolutas no grupo do Igor Magalhães. Vou trazer um pouco disso no vídeo, mas antes de dar a sequência eu quero que você deixe o joinha aqui embaixo, também se inscreva no canal e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores e deixe um pouco da sua opinião também. Como é que você observa esse movimento do CSA no mercado e esses dois nomes que chegaram à equipe azulina? Primeiro, falar um pouco sobre o nome do Ramon Batista, jogador de 25 anos, com passagem pelo Fluminense do Piauí, passagem também pelo Santa Cruz do Rio Grande do Sul e as duas últimas temporadas vestindo a camisa do Maricá. E aqui eu destaquei alguns pontos do campo onde ele pode atuar como um zagueiro, mas até também pela presença agora do Marcão, eu acho difícil o Ramon Batista ter algum espaço por aqui. Tem a possibilidade de jogar como um primeiro volante, como uma peça do meio de campo, e aí tem a concorrência alta do Nicola e também do Silas, e tem a possibilidade de jogar pela lateral direita, onde hoje se tem o nome do Cedric e se tem o nome do Rafinha. Eu acho que aqui, para a lateral direita, talvez seja o ponto de mais contestação do torcedor do CSA, e talvez seja onde o torcedor do CSA queira um novo nome. Então o Ramon Batista, acredito que chega talvez com espaço, com uma tendência de ter um espaço um pouco maior aqui para a lateral direita, mas não descarto também ele ganhando algumas possibilidades no meio de campo para jogar e ser um substituto talvez do Nicola. Para um meia central, eu já acho muito mais complicado, porque se tem o nome do Vander, o nome do Buga e o nome do Camacho também. Então a concorrência ela é muito alta para essa posição aqui do meia central. Então a tendência é ele jogando ou como um primeiro volante, ou ele jogando como um lateral direito. Eu destaquei aqui essas três equipes por onde ele passou. Depois vou falar um pouco mais sobre o Ramon Batista, mas agora bora falar sobre o Marcão, jogador revelado pelo América, teve passagem pelo Goiânia e estava na equipe do Atlético Goianiense, teve passagem também pelo futebol árabe. 23 anos, bom potencial, tá? Jogador que atua como um zagueiro. E já abrindo também aqui a linha defensiva do CSA, para a gente trazer também um ponto de olhar também essas possibilidades que o Igor Magalhães tem para a zaga. Zaga do CSA titular que você tem até agora, um dos nomes certos é o Wanderson, o outro nome é o Betão. E aí se tem o Islan e o Matheus Santos. Por tudo que eu vi de Islan e de Matheus Santos, principalmente do Matheus Santos, não sei até que ponto vale a pena ficar com o Matheus para a sequência da temporada. Entendo que entre as quatro opções que o CSA teve até aqui, o Matheus Santos foi a que menos tecnicamente demonstrou alguma coisa. O Wanderson foi a que eu mais gostei, foi a opção que eu mais gostei até aqui. E olhando tanto o Betão como o Islan, eu entendo que o Marcão chega para disputar essa vaga aqui da zaga ao lado do Wanderson. Não me surpreenderia, por exemplo, se durante o Campeonato Brasileiro a dupla de zaga titular do CSA fosse Wanderson e Marcão. Por enquanto, se tem uma titularidade do Betão, eu entendo que nesse primeiro momento, principalmente para essa reta final de campeonato alagoano e também os próximos jogos da Copa do Nordeste, dependendo também da condição física do Betão, vem desfalcando o CSA nos últimos jogos. Mas eu entendo que a preferência é por Wanderson e Betão, mas num futuro próximo não me surpreenderia, por exemplo, o Marcão ganhando um espaço. Eu acho que dentre esses dois nomes que chegaram ao CSA agora, o que eu mais tenho uma tendência a acreditar um pouco mais é o nome do Marcão. O nome do Ramon, eu acho que tem o fato de ser útil por poder ocupar 3 pontos do campo, por poder jogar como um volante, por poder jogar como um lateral direito, além também de ser uma peça que pode ser utilizada como um zagueiro. Mas eu acho que tecnicamente o nome que eu mais aguardo entre esses dois que chegam agora ao CSA
é o nome do Marcão. Não vou trazer grandes pontos de avaliação, até também porque é difícil. Eu tentei buscar algumas informações, um pouco do estilo de jogo de cada um desses dois jogadores, mas em alguns casos é complicado. Falando especificamente do Marcão, ele teve muito pouco espaço no Atlético Goianiense, teve algum espaço, teve algum tempo a mais de jogo pelo Goiânia. Falando sobre o nome do Ramon Batista, ele teve uma passagem com algum espaço um pouco maior pelo Fluminense do Piauí lá na temporada de 2022 e nesse início, temporada de 2024 e nesse início de temporada pelo Maricá em 2025. De longe, assim, é claro, o Marcão teve uma passagem pela equipe do Atlético Goianiense, então se tem um peso da camisa do Atlético Goianiense, a pressão de estar em uma grande equipe. O Ramon Batista ainda não viveu isso, né? Vai viver isso, um pouco dessa pressão agora, quem sabe, no CSA, dependendo de como ele se comportar nos treinos, dependendo de como ele tiver uma sequência e de como o Igor Magalhães entender que ele pode ser útil. Mas repetindo, entendo que o Marcão pode ser uma peça com algum protagonismo na zaga e vamos ver como o Ramon Batista pode desempenhar, talvez ganhando algum espaço na lateral direita por conta das contestações que se tem sobre o nome do Cedric e do Rafinha, mas eu vejo o meio de campo do CSA, principalmente olhando a posição do primeiro volante e do meia central, inchado. O CSA vai ter que se livrar de alguns nomes até para trazer mais qualificação olhando para uma Série C. Deixa um pouco da sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa o joinha se curtiu o vídeo, também compartilha o link, se inscreve no canal. Até a próxima.